Eu gostaria de saber se, diante do que o senhor está falando, se a súmula vinculante ela também sofre influência do controle concentrado de constitucionalidade. Bela pergunta, hein, Mariana? Gostei, parabéns. Interessante, gente. Eu estou falando da questão da influência pelos países de common law, mas a Mariana lembrou muito bem a ideia de que existe o controle concentrado que já tem o efeito vinculante. A experiência da Áustria realmente vem trazer esse impacto muito grande para o Brasil. Nós vamos ter uma aula sobre controle e o impacto. Vou explicar lá que o sistema de controle é jurisdicional misto, porque difuso e concentrado. E, de fato, o controle concentrado tem como um dos seus efeitos o efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Então, portanto, sem dúvida, muito bem colocado, Mariana, o efeito vinculante do controle concentrado é mais uma influência para o efeito vinculante da súmula vinculante, que na prática, quero já deixar aqui consignado, o efeito de um e de outro vai ser idêntico, seja o efeito vinculante da súmula vinculante, seja o efeito vinculante do controle concentrado. E esse tema eu vou voltar na nossa aula sobre controle. Nós vamos tratar bem ainda desta perspectiva. E tantos outros precedentes ou influências, poderia lembrar a ideia da força obrigatória geral em Portugal, poderia lembrar a ideia dos pré-julgados, que tivemos experiência, inclusive, na CLT anterior. Poderia lembrar os assentos da casa de suplicação, também, que estabeleciam aí umas interpretações com caráter vinculante. Isso tudo influencia para a nossa súmula vinculante. Vejam que súmula vinculante não se confunde com a súmula da jurisprudência predominante do STF. Vou repetir, súmula vinculante não se confunde com a súmula da jurisprudência predominante do STF. Jurisprudência predominante do STF é um entendimento persuasivo que não tem efeito vinculante. Temos aí mais de 700 enunciados de súmula da jurisprudência predominante, que tem um papel bastante importante do ministro Vitor Nunes Leal, que em 1963 editou os 370, editou ele não, mas trabalhou nessa ideia para se editar os 370 primeiros enunciados da súmula de jurisprudência predominante. Vejam então que a grande diferença é que a súmula vinculante, ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Vejam o que eu estou dizendo, que ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Ela não vincula o próprio Supremo, que pode modificar de posição. Aliás, o Supremo é o intérprete final. É ele, Supremo, quem diz qual a força normativa. Então, portanto, o Supremo não está vinculado às decisões que ele mesmo dá. Também, a súmula vinculante não vincula o legislativo. Disse o ministro Peluso que não vincula o legislativo sob pena de um inconcebível fenômeno de fossilização da Constituição. Gostei. Inconcebível fenômeno de fossilização. Isso quer dizer que o legislador pode editar uma lei com conteúdo idêntico àquele que já foi objeto de uma ADIM no Supremo, porque isso permite que o legislador possa avançar, não fique amarrado, fossilizado, petrificado. O legislador tem que ter a possibilidade de atualizar o direito. E pode ser que, se hoje é inconstitucional, daqui a 10 anos haja uma evolução da sociedade que passe a admitir aquela situação. Então, portanto, não cabe efeito vinculante em relação ao legislativo. Eu estou dizendo que a súmula vinculante vincula o juiz, os demais órgãos do Poder Judiciário. Este tema é bastante tormentoso. E eu gostaria de ouvir uma pergunta aí que vem dos nossos ouvintes sobre essa questão de vinculação do juiz. Vamos a ela. O meu nome é José Arthur. Eu gostaria de saber se a súmula vinculante viola a liberdade do juiz. Pergunta muito bem colocada. Pergunta que serviu de base para muita crítica em relação à súmula vinculante. Mas, na minha visão pessoal, a súmula vinculante, com o máximo respeito, é um grande avanço.
E não vejo o problema de vinculação do juiz. Por quê? Seria interessante nós lembrarmos o procedimento de edição de súmula vinculante, para conseguir responder melhor essa pergunta. Aí eu vou conseguir demonstrar que a súmula vinculante tem alguns critérios para serem observados. O artigo 103-A disse o seguinte: o único tribunal que pode editar súmula vinculante é o STF. Só o Supremo Tribunal Federal é que pode editar a súmula vinculante. E edita de duas maneiras: de ofício ou por provocação. Ou de ofício ou por provocação. Provocação de quem? De alguns legitimados. E a lei disse: aqueles que podem propor a ADIM é um exemplo de provocação. Aí edita por provocação. O defensor público geral da União, os tribunais podem provocar o Supremo para editar. A lei é que desenvolveu no seu artigo 2º. Muito bem, ou de ofício. Então, primeiro requisito, só o Supremo, de ofício ou por provocação. Para se editar a súmula vinculante, não é tão simples assim. É indispensável que haja o reconhecimento por 2/3 dos ministros. Vamos lembrar que a Suprema Corte tem 11 ministros. E que eu preciso de pelo menos 2/3. Isso quer dizer, pelo menos 8 desses 11 ratificando o texto da súmula vinculante. Vejam que a súmula vinculante, ela serve ou tem por objeto a validade, a interpretação, a eficácia de normas determinadas. Validade, interpretação e eficácia de normas determinadas. Vejam também que a súmula vinculante busca afastar uma grave insegurança jurídica, e uma relevante multiplicação de processos sobre uma questão idêntica. Então não é para qualquer caso, não. Tem que ter este caráter por trás dela de repetição de tese jurídica. Então vejam todos os requisitos e pressupostos para a edição de súmula vinculante. E mais, e aqui que eu respondo melhor a pergunta, nosso querido ouvinte, mas é possível um processo de revisão ou de cancelamento de súmula se ela se tornar ultrapassada. E nesse sentido, não me parece que ela figure como uma algema, já que se fala tanto no uso de algemas, nas mãos do juiz. O juiz tem liberdade, livre convencimento motivado. E claro, se depois de reiteradas decisões chegou à interpretação que aquela é a melhor decisão, que isso passe a vincular para si, evitar uma multiplicidade de processos sobre questão idêntica. Muito bem. Então, portanto, perfeitamente constitucional e bem-vinda a técnica da súmula vinculante. Vejam aqui, vamos caminhar. Temos que encontrar também um mecanismo para que, uma vez editada a súmula vinculante, eu consiga ter uma técnica para fazer valer aquilo lá, já que tem efeito vinculante. Vincula quem? Os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Então, se vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, se um juiz descumpre súmula vinculante, o que eu faço? Se um prefeito de uma cidade descumpre súmula vinculante, o que eu faço? Eu entro com uma medida chamada reclamação. A reclamação é uma técnica de caráter constitucional para eu encurtar o caminho. Imaginem que um prefeito descumpra a súmula vinculante que trata da proibição de o Estado ou município legislar sobre casas de bingos e loterias. Um prefeito baixa um decreto dizendo: na minha cidade temos bingos e loterias, venham para cá, vamos jogar bingo. Ato do prefeito que cabe reclamação. O Ministério Público não precisa nem entrar com uma ação judicial, vai para o Supremo, encurta o caminho e de lá segue uma ordem: feche, não desrespeite a súmula vinculante número 2. E sob pena de responsabilização, inclusive crime político, crime de responsabilidade. Portanto, você tem uma importante efetividade aí por meio da súmula vinculante. E mais, se aquele administrador público descumpre a súmula vinculante, diz a lei que ele pode ser responsabilizado administrativamente, civil e
criminalmente. Então a lei trouxe